Olá, vamos lá para mais uma aula. Presta atenção, se cuidem, tá? Um por todos e todos contra o Covid. E nossa aula de hoje é sobre análise de gráficos. Vamos lá? Bem, pessoal, olha só. Observa abaixo a representação do gráfico de uma função afim em um plano cartesiano. A representação algébrica dessa função olha qual é o gráfico. Estão vendo que nesse gráfico nós temos dois pontos marcados, um na reta x e outro na reta y. E essas aqui são as opções. Uma dessas vai ser o resultado da nossa reta, ok? Então, olha aí, o nosso gráfico. Presta atenção nessa reta x. Ela é chamada de quê? Abscissa. Olha qual é o ponto dessa que está marcada aí. Vejam, ele está ligado para o 3. Então, um par ordenado ele é formado por x e y, certo? Então, dessa reta aí, esse ponto, ele foi indicado por 3 e por 0. Por que, professora, por 0? Porque esse ponto pertence ao eixo das abscissas, ou seja, ele está marcado em cima da reta x. E toda vez que isso acontecer, o seu y será 0, ok? Não pode esquecer disso. Agora, olha essa outra reta. É a reta do quê? Das ordenadas. Presta atenção agora o ponto que está marcado nessa reta y, que é a reta das ordenadas. É o menos 2, certo? E para ele ter sido marcado aí, eu tenho os pares ordenados, que é x e y. Quem é x? X é 0. E quem é y? Menos 2. Vejam, muita atenção. Um ponto, quando está marcado nas ordenadas, ele pertence ao eixo das ordenadas. O seu x sempre será 0 e seu y será indicado pelo ponto que está ali marcado, que nesse caso é menos 2, ok? Então, o que ele quer é que a gente descubra a função dessa reta. Para isso, precisamos lembrar da estrutura da função afim, que é qual mesmo? Lembra? Y igual a vezes x mais b. Mas por que vezes? Porque letra perto do número a gente tem uma multiplicação, um produto. Que quando não tem esse sinal, que nesse caso é um ponto, você tem que lembrar que é uma multiplicação ou um produto. Olha, esse A aí, quem é esse A nessa estrutura? Sempre será o seu coeficiente angular. E esse B, quem é? Sempre será o seu coeficiente linear. Lembre-se, A é o coeficiente angular e B é o coeficiente linear. Olha onde é que ficou o B. Apenas o B é que a gente consegue visualizar nesse gráfico. Olha ele lá, ó, de verdezinho. Então, o meu B nesse gráfico será menos 2, porque o meu coeficiente linear é aquele ponto que está marcado, carimbado em cima da minha reta y, aquela ordenada, ok? Então, olha só. Em um gráfico, podemos identificar de cara o quê? Gente, de cara a gente pode identificar duas coisas. Se estiver marcado um ponto na reta x, que é o que pertence ao eixo das abscissas, e se também tiver um ponto marcado nas ordenadas, que é o eixo que pertence às ordenadas, a gente pode identificar duas coisas de cara. A primeira é o coeficiente linear, que é o b, daquela fórmula ali, ó, da função afim. Olha ele lá, o b, que nesse caso aqui é em menos 2. Agora, muita atenção. O a gente não consegue identificar no gráfico de cara não, tá? O que aparece aí na reta x, na verdade, ó, é a raiz da função, que está marcado, é exatamente aquele ponto que está carimbando a minha reta das abscissas, que nesse caso é quem? É o 3, certo? Esse ponto ali. Então, de cara, a gente só consegue visualizar, se tiver esses dois pontos, um na reta x e outro na reta y, é o quê? O coeficiente linear, se tiver carimbadozinho lá, marcado em cima da reta y, e a raiz ou zero da função, se o ponto tiver carimbado, marcado em cima da reta x, ok?
Então, vamos lá. Olha só, o nosso gráfico aí, a reta que ele quer a função. Presta atenção nesse ponto. Esse ponto é quem? Não é o que está marcado, carimbado na minha reta das abscissas. O x é o ponto que indica, que é o 3. E y sempre será 0. Olha agora esse outro ponto, estão lembrados? Para esse ponto estar marcado aí, o seu x é que é 0. E seu y é o ponto que está marcado na própria reta, que no caso é menos 2. Estrutura da função afim. Preste atenção. Eu disse a vocês que a estrutura é essa, mas ela também pode ser representada dessa forma aqui, ó. Vejam. Estão vendo aquela parte de cima? Esse mais b aí vai depender se o ponto está marcado em cima ou embaixo, certo? No caso aí, ele está marcado embaixo. Também ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. É a mesma coisa, tá? F de x igual a x mais b. Qual é a outra forma? A gente pode trocar o mais pelo menos. Isso acontece se o meu y tiver marcado, o meu ponto na reta y, tiver marcado na parte de baixo. Lembra? A parte de cima, números positivos, a parte de baixo, número negativo. Também a gente pode representar dessa forma, por f de x igual a x menos b, ok? Como vocês podem perceber, o nosso y, o ponto do y das ordenadas, está marcado na parte de baixo. Por isso, nós vamos usar qual fórmula? Essa daqui, não é isso? Então, olha só. Usando essa fórmula agora, y igual a x menos b, lembrando que é a vezes x menos b, presta atenção que o gráfico, ele vai te dar o valor do b. Mas ele só te dá o valor de b se ele tiver uma marcação em cima da reta y, que nesse caso é quem? Olha lá, menos 2, certo? Eu coloquei 2 aí, mas vocês colocam o sinalzinho de menos, é menos 2. E quem é o outro ponto que nós vamos trabalhar? Porque se eu já tenho b, eu vou apenas precisar trabalhar agora com aquele par ordenado 3 e 0, porque ele vai me dar o valor, sabe de quem? De A. Então, olha o que acontece. Quem é teu x nesse caso? Nesse caso, teu x é quem? É o 3, certo? E agora é só a gente substituir. Como vamos substituir? Nós vamos usar agora y igual a vezes x menos 2. Quem é teu y? Olha lá, teu y é 0. A é o que tu quer descobrir, vezes, lembra? Coloca o pontinho. Quem é teu x? Teu x aí é 3. E repete o menos 2. Vamos resolver primeiramente o quê? Essa multiplicação aí. Vou repetir o 0. A vezes 3 dá 3A, repete o menos 2. Surgiu o quê, gente? Uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve? Lembra, eu tenho um sinal de igualdade. Esse sinal de igualdade vai dividir em primeiro membro e segundo membro. Primeiro membro, o que é que fica? Números com letras. E no segundo, números sem letras. Olha esse 3A, é um número que tem letra. Ele deveria estar no primeiro membro, mas ele está em qual? Depois da igualdade. Então, ele está no segundo. Está errado. Vamos colocar ele no lugar correto e vocês lembram, quando o número não tem sinal na frente dele, ele é positivo. Como ele vai mudar de posição, eu vou também mudar o sinal dele. Ele vai ficar o quê? Menos 3A, muito bem. Tem mais alguma letra? Não, então sinal de igualdade. O menos 2, ele é um número sem letra. Ele já está no segundo lugar, no segundo membro? Tá, porque ele não tem letra. Então, não altero nada, eu apenas repito. Na equação do primeiro grau, a variável ela não pode ficar negativa. Então, eu vou multiplicar por vezes menos 1. E quando a gente faz isso, troca todos os sinais, tá certo? Olha só. Vai ficar mais 3A igual a 2. E agora, o que é que a gente faz? Tem apenas um termo no primeiro membro e um termo no segundo. Então, chegou a hora da gente colocar em evidência A. Fica A igual a o que já está lá, dividido pelo número que estava na frente do A.
2/3, que não dá para dividir, então o nosso A é esse valor. Lembra que a fórmula era essa? Agora é só você substituir o valor de A e o valor de B. Veja, Y é igual, quem é A? 2x, né? Porque é 2/3 e a gente coloca o X. Menos quem? Menos B. E B é quem mesmo? Menos 2. Lá no nosso exercício, ele vai estar representado dessa forma, creio eu, tá bom? Então, é isso, gente. Vamos estudar. Se não entendeu, assiste novamente o vídeo, vai colocando pausa, tá certo? Bons estudos!